Bem-vindos, amigos do canal Cronotalk, a mais um respondendo as perguntas dos seguidores. Acompanhem. Pois bem, antes de responder as perguntas que eu selecionei aqui, eu queria responder três perguntas que são relativamente corriqueiras no canal. A primeira delas muita gente já me pediu para eu mostrar o relógio que eu estou usando no vídeo e mostrar e falar sobre a minha coleção. E eu prefiro não fazer isso. Primeiro porque eu não acho que eu tenho uma coleção que seja importante ou interessante, até para falar bem a verdade. Se eu mostrar em todo vídeo o relógio que eu estou usando, vai ficar extremamente repetitivo, porque eu uso bem poucos relógios ao longo dos vídeos, então eu vou falar sempre a mesma coisa. E eu realmente não acho que eu tenha nada muito interessante para mostrar em relação a isso. A segunda pergunta que me fazem com frequência é para eu colocar o preço dos relógios quando eu mostro algum relógio, algum insert. E eu também é algo que eu prefiro não fazer por duas razões. A primeira é que eu não acho que é o foco do canal, a não ser que o valor seja algo totalmente relevante para o assunto que está sendo tratado ou para a explicação que eu estiver fazendo. Eu acho que ele passa a ser uma informação irrelevante que tira o foco do que eu realmente estou falando. Então eu prefiro não. Hoje é fácil você encontrar o valor de qualquer relógio se você der um Google aí. Procurar num Crono 24 ou algo assim. Então eu prefiro não colocar essa informação, porque não é o foco, não é uma informação que eu pessoalmente não acho interessante. Não me importa. Para mim, na verdade, o quanto custa ou deixa de custar um relógio que eu estou tratando ali é irrelevante para o assunto que normalmente eu falo. E a segunda razão para isso também é porque preços mudam. Então, a ideia de um vídeo, quando eu faço ele, é que ele se perpetue ao longo do tempo, e pode ser que daqui em 3 meses o preço pode estar desatualizado, em 6 meses, imagine então em 5 anos ou talvez 10 anos. Então é uma informação que vai ficar desatualizada e errada e fora de contexto. Então prefiro não falar sobre isso. E a terceira pergunta que tem sido bastante comum é para eu falar sobre o Spring Drive da Seiko. Calma, eu vou falar sobre isso, mas eu não quero falar sobre o Spring Drive sem contar a história da Seiko com os relógios quartz, com a tecnologia quartz. Então eu já escrevi uma matéria a respeito disso e eu vou transportar essa matéria para o vídeo, falando sobre a tecnologia a quartz da Seiko, desde o Seiko Astron até o Spring Drive, e explicando um pouco quais foram os desafios para a Seiko chegar no Spring Drive, né? Então, e explicando logicamente como ele funciona, tá? Então isso aí tá no forno, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, mas muita gente tem me pedido isso e eu vou falar. Beleza? Então, as perguntas que eu selecionei para esse vídeo, uma delas é uma pergunta já um pouquinho antiga, até peço perdão por eu já queria ter respondido ela antes, mas acabei não conseguindo, e ela foi feita nesse vídeo aqui. A pergunta é do Pedro Santos. Ele perguntou: lá, Adriano, no vídeo em que você mostrou seu cronômetro de marinha, estou falando desse cronômetro, esse cronômetro Vamp aqui, eu comentei sobre o relógio de Césio, e o meu questionamento é o seguinte: seria fisicamente possível miniaturizar os sistemas de medição dos relógios de Césio ao ponto de que eles se tornem seguros para utilização em relógios de pulso, ou já possuímos tecnologia para tal e só não a fazemos devido a uma questão de custos que provavelmente não geraria um retorno financeiro viável para o desenvolvimento? Desde já agradeço. Ele continua a pergunta com o agradecimento dele, eu que agradeço pela confiança em fazer essa pergunta para mim. E na verdade já existe esse relógio, ele foi feito poucas unidades. Eu vou colocar o link
do pessoal que desenvolveu esse relógio. Eu vou colocar nas perguntas, a primeira pergunta que eu vou colocar o link para vocês verem com mais detalhes do que se trata e quais foram os desafios, mas de maneira resumida, para adiantar, é possível e foi possível fazer. Com relação à segurança, isso não é problema nenhum, na verdade, porque esse césio, para essa finalidade, ele só serve como um oscilador, né? Uma fonte de precisão, uma fonte de medição, ou o órgão oscilador. Então, como ele não serve para nem a geração da própria energia, nem nada, e ele praticamente um microchip, encapsulado, o risco é zero de qualquer tipo de contaminação. Isso é completamente irrelevante, isso não entra na conta. A grande dificuldade é você ter energia suficiente, alimentar tanto o circuito como o oscilador, e você fazer um circuito com um tamanho compatível com o de um relógio de pulso. Na verdade, o desafio é basicamente o mesmo que a indústria relojoeira enfrentou ao desenvolver o primeiro relógio a quartzo, porque os primeiros relógios a quartzo, eles ocupavam o tamanho de uma sala, era um negócio simplesmente monstruoso, né? E o desafio de se miniaturizar isso até caber num relógio de pulso é o mesmo para um relógio de césio, ou seja, você fazer o circuito pequeno o suficiente, você fazer o oscilador pequeno e confiável e preciso o suficiente também, e ter uma fonte de energia pequena o suficiente também para não só promover uma autonomia decente para o relógio, como caber no pulso. Um dos problemas dos primeiros relógios a quartzo de pulso era justamente a autonomia, as baterias não davam conta. Então o desafio era fazer um circuito mais econômico possível do ponto de vista elétrico e uma pilha que pudesse suprir essa energia. E o desafio desse relógio de césio na verdade é exatamente o mesmo. Tanto que parece que a solução final ficou no uso de duas pilhas de tamanho AAA, né, a famosa pilha palito, e um circuito adaptado relativamente grande. Então o relógio é um trambolhão, dá para usar no pulso, mas é um trambolho, no melhor sentido da palavra, e que alimenta um mecanismo comum que só faz a movimentação dos ponteiros, né? Então, mas se você entrar aí no link, você vai ver com mais detalhes que é possível, mas é caro. Não sei até que ponto isso é uma vantagem, né? Hoje você tem outras alternativas, você consegue ter um relógio que ajusta o tempo ou a hora certa pelo GPS. Então, ao invés de você carregar a fonte correta, você simplesmente carrega algo que possa sincronizar com a fonte correta, né? Então, realmente custa bem caro, né? É um gadget interessante, mas não me parece viável nessa altura do campeonato. Pergunta seguinte é do Júlio André, ele fez essa pergunta já neste vídeo aqui. Ele diz: fala mestre, bondade sua me chamar de mestre, não sou apenas um grande curioso. E ele diz o seguinte: e o novo calibre da Seiko 9SA5 de duplo impulso, até onde ele se assemelha ao de Daniels e ao coaxial da Omega? Abração. Ele faz essa pergunta justamente nesse vídeo onde eu falo sobre o escapamento da Audemars Piguet e a comparação dele com o coaxial. E na verdade esse escapamento da Seiko ele é extremamente parecido com o coaxial do Daniels. O princípio de funcionamento é o mesmo, então ele trabalha com impulso, com duplo impulso, um impulso feito na âncora e outro feito diretamente no platô do balanço. A diferença é que ele não trabalha com impulso tangencial, então o impulso dele é um impulso tradicional por deslizamento entre a face do dente e a face da levé. Então ele faz isso ao invés dele fazer só isso daqui. Tá? Então não é um impulso tangencial, é um impulso, ele é dado de maneira tradicional por deslizamento das superfícies, mas ele é feito um impulso na âncora, outro diretamente no platô. O que chama atenção nele é o fato dele trabalhar numa frequência high beat, ele trabalha 36.000 alternâncias por hora. Isso eu achei impressionante, é algo que a Omega
optou por não trabalhar numa frequência muito alta, pelo contrário, os Omega trabalham numa frequência... inicialmente, os primeiros coaxiais eram 28.800 alternâncias, e depois eles mudaram para 25.200, uma frequência um pouquinho mais baixa. Se eu falar que eu sei exatamente as razões por trás disso, eu estaria mentindo, porque a Omega mesmo nunca revelou exatamente por quê, mas deve haver uma razão técnica e que não compromete a precisão. Mas eu achei impressionante que a Seiko tenha usado com essa frequência. Esse mecanismo tem outros aprimoramentos também, então além do escapamento especial, ele usa espiral de Breguet, né, o famoso overcoil, e um balanço de inércia variável, também chamado de free sprung. Então são três avanços enormes ao mesmo tempo nos famosos mecanismos 9S, que com certeza deve elevar a precisão deles para um nível meio assombroso aí. É muito interessante, tá? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Então são impulsos separados. Isso significa que ele é mais econômico. Pelo menos um dos impulsos salva bastante energia, gasta bem menos energia disponível, ok? E a última pergunta é uma pergunta dupla do Pedro Mazer, que já obrigado mais uma vez por fazer uma pergunta aqui. Ele pergunta, pensando na frequência do relógio medida em Hertz, qual seria o critério técnico ou mecânico para que um mestre relojoeiro aplicasse uma frequência maior ou menor no movimento? Não sei te responder com absoluta certeza. Eu sei que a escolha da frequência depende de várias outras questões de projeto do mecanismo. O tamanho importa, o tamanho disponível para corda importa, tá? Porque a frequência, de maneira bem resumida, é o seguinte: uma maior frequência necessita de maior tensão de corda, e a única maneira de você ter mais tensão de corda é tendo uma corda mais espessa. A lâmina da corda precisa ser mais espessa para ela ter mais torque, tá? Só que ao mesmo passo, se você tem uma lâmina mais espessa, significa que cabem menos voltas dentro do tambor. Dessa maneira, se você não tiver espaço para ter um tambor maior, conforme você aumenta a frequência, você diminui a reserva de marcha, tá? Porque você vai ter uma corda mais espessa e menos voltas dentro da corda. Então vamos supor que se você pegar um mesmo mecanismo e puder transformar ele em maior ou menor frequência, o que acaba resultando é justamente numa mudança de reserva de marcha, porque o tamanho do tambor é o mesmo, o espaço é o mesmo, mas quando você aumenta a frequência, você precisa de uma corda mais espessa, com menos voltas, a reserva de marcha cai. E ao passo de você abaixar a frequência, você aumenta a reserva de marcha. Inclusive, esse é o truque pelo qual os famosos calibres da ETA, que equipam o Powermatic 80, da Tissot, também são utilizados na Hamilton e na Mido. Basicamente, ele é um 28-24, tá? Um ETA 28-24, que originalmente tinha 38 horas de reserva de marcha e pula para 80 horas de reserva de marcha, com o mesmo tamanho, o mesmo layout de mecanismo. Como um dos truques é reduzindo a frequência de funcionamento, que em vez de 28.800 ele funciona a 21.600, e dessa maneira a corda ela é bem mais delgada e cabem mais voltas dentro do tambor. Dessa maneira a reserva de marcha é mais longa. Tem outros truques também nesse mecanismo, mas que eu vou falar, como já me perguntaram várias vezes, eu vou falar inclusive um episódio específico para tratar sobre ele, tá? Então, esse é um exemplo de uma das questões que podem influenciar na escolha da frequência. Então, acho que são várias coisas. A questão do tamanho do relógio, o tamanho do relógio e do mecanismo, o tipo de escapamento que você vai utilizar, tá? E ele diz o seguinte: até onde sei, as frequências médias estariam entre 2,5 a 4 Hz. Como essa pequena variação pode diferenciar tanto um movimento em relação ao outro? Se você pergunta em questão de precisão, a diferença é grande, porque você está falando numa diferença de velocidade em que as peças giram
bem diferentes. E o que faz, na verdade, que a maior frequência torne um mecanismo mais preciso? Porque se você considerar que estamos falando de peças que giram e peças que, portanto, podem ter um eventual erro, uma eventual falha a cada volta, tá? Se você tem uma peça que ela falha uma vez só em cada volta a 18.000 alternâncias por hora, que são exatamente os 2,5 Hz, significa que um erro dentro diluído nesse número de oscilações tem um impacto muito maior do que um erro diluído entre 28.800 alternâncias por hora ou 36.000 alternâncias por hora. É por isso que, matematicamente, tá, a maior frequência implica em maior precisão, porque cada erro de precisão fica mais diluído, ele tem um impacto muito menor numa frequência mais alta. É o mesmo princípio pelo qual o relógio a quartzo ele é muito mais preciso que o relógio mecânico, justamente porque a frequência, ou meramente porque a frequência de oscilação do órgão regulador, que é o cristal de quartzo, é muito superior. E o curioso é que, na verdade, nesse âmbito, né, em termos de eficiência, em termos de precisão absoluta, o relógio mecânico é muito mais eficiente que um relógio a quartzo, porque ao passo que um relógio mecânico, como você mesmo falou, funciona em média 2,5 até 5 Hz, e ele consegue uma precisão aí de alguns segundos ao dia, o relógio a quartzo, o mecanismo a quartzo, tem uma frequência de funcionamento milhares de vezes maior, e a frequência e a precisão não é proporcionalmente maior. Né? Então, na verdade, um cristal de quartzo ele falha mais, ele tem mais erros do que um escapamento mecânico. Isso é uma curiosidade que nem todo mundo para pensar, tá? Mas faz mesmo diferença, tá? Se você tiver matematicamente um mecanismo de 36.000 alternâncias, ele tem exatamente o dobro de precisão teórica que um de 18.000, tá? Na prática, isso não se reflete porque a precisão do relógio mecânico depende de várias outras coisas, tá? A qualidade dos componentes, a precisão de fabricação e por aí vai. Tá? Então, isso sozinho é só uma matemática, tá? É só teoria. E aí você complementa, o melhor dos mundos seria ter algo como o Vacheron Constantin Traditionnel Twin Beat Perpetual Calendar, que em tese foi pensado para variar a sua frequência durante o funcionamento com o intuito de conservar energia. Mais ou menos. Na verdade, a única vantagem dele aqui é realmente você, como diz, conservar energia. A ideia da frequência variável é você otimizar a reserva de marcha e não otimizar necessariamente a precisão. Mas é um negócio extremamente complicado. Eu acho, enfim, é algo para demonstrar a capacidade de manufatura da Vacheron e não uma solução viável. Eu não acho que ela traga um benefício. É mais ou menos como o turbilhão, entendeu? Hoje o turbilhão, um relógio turbilhão não é mais preciso que qualquer ETA 2824 Elaboré, se não for menos preciso em alguns casos, mas eles ainda existem como uma demonstração de capacidade, de engenhosidade de manufatura. Né? E a segunda pergunta do Pedro é: quando falamos em microrotores, há alguma preocupação maior dos mestres relojoeiros para executá-los? Por ser um tamanho reduzido em comparação ao rotor normal, deve haver alguma preocupação, por exemplo, o peso dessa peça para que ele desempenhe a mesma função de um rotor de tamanho padrão? Consigo entender a demanda de um microrotor em movimentos menores e finos, como o Piaget Altiplano Skeleton, mas haveria alguma outra necessidade de emprego de um microrotor, ou ele seria mais vantajoso que um rotor de tamanho padrão em algumas situações? Não. A resposta é: primeira parte da pergunta, na verdade, existe alguma preocupação? Existe. Para ele ser eficiente, porque aí é uma questão de física, né? O que um rotor precisa ter é momento de inércia. E momento de inércia você consegue de duas maneiras, ou aumentando a massa da peça, ou aumentando
a distância entre o ponto de fixação e o ponto onde está, o ponto final onde está a massa, ou seja, a alavanca, né? Então, um rotor de maior diâmetro ele pode ser mais leve e ter o mesmo momento de inércia, enquanto um rotor de menor diâmetro ele fatalmente precisa ter muita massa, porque o diâmetro dele é pequeno. Então, para ele ter, a alavanca dele é pequena, então para ele ter o mesmo momento de inércia, ele precisa ter mais massa. E por essa razão, é muito comum que microrotores sejam de ouro ou às vezes platina, porque é um metal de muita massa. E lógico que alia-se ao fato do luxo, normalmente são mecanismos finos de alta relojoaria, mas o fato deles precisam ser pesados. E em contrapartida, o problema disso é que eles exercem muito estresse sobre o eixo onde eles giram. Tá? Não é raro um microrotor ou ter um desgaste monstruoso no eixo onde ele funciona, ou o eixo ou o rolamento, ou ambos, ou ele simplesmente está partido. Tá? Eu vou te falar que eu acho até que todos os relógios com microrotor que eu já vi que sofreram um acidente, o eixo partiu. Tá? Ou ele arrancou completamente o eixo, ou o eixo descravou da platina, ou ele desparafusou quando ele é fixo de uma maneira, ou quebrou completamente o rolamento. Então, ele exerce um estresse grande sobre o eixo que sustenta, que dá base para ele, ou até mesmo o rolamento, nos casos em que há rolamento, tá? Então, sim, essa é uma preocupação. E, realmente, a única necessidade, a única vantagem dele é a economia de espessura. Tá? Porque o que ele faz, o microrotor, você justamente consegue colocar, normalmente o rotor, para ele ter eficiência, você coloca ele sobre toda a máquina, porque daí ele tem um diâmetro grande e tem maior eficiência. E o microrotor, a vantagem é que você não precisa adicionar altura à máquina. Você faz com que ele fique entre ou na mesma altura do restante da máquina, né? Ele fica embutido, só que aí ele tem que dividir espaço com todo o resto da rodagem. Então a máquina precisa de um layout completamente diferente e ele não pode ser grande, porque ele precisa caber no único espacinho que sobrar entre a rodagem ali. Tá? Então a única vantagem dele é essa, ele existe meramente com esse propósito de economizar altura e permitir que se faça um mecanismo automático com o mínimo de espessura possível. Beleza? É isso, espero que tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês e continuem acompanhando e mandando as perguntas que vocês têm aí. Até a próxima.